Olá! Neste tutorial vamos aperfeiçoar aqui o nosso entendimento para usar alguns recursos de modelagem junto aos projetos que nós desenvolvemos aqui no Blender 3D e criarmos o recurso de Green Screen, que é aquele recurso de tela verde no cenário, para aplicarmos o efeito Chroma Key nos nossos projetos. Nós já vimos como fazer isso com um vídeo aí no tutorial anterior, vamos ver como é que a gente pode fazer aqui dentro dos nossos projetos criados aqui junto ao Blender. Então nós vamos aqui inicialmente selecionar o cubo com o botão direito, clicar a tecla X, apagá-lo e vamos, onde está o cursor 3D, clicar Shift A e adicionar uma mesh do tipo Monkey. E vamos ter aqui aquele macaquinho famoso aí da modelagem. Vamos usar a rodinha do meio do mouse, empurrá-la para cima e vamos aproximar o objeto aqui da cena. Com essa opção, eu vou agora clicar na lateral esquerda, na opção Smooth, na guia Tools, vai me permitir alisar a textura do objeto que antes estava áspera. Vamos aplicar esse objeto, um modificador, clicando aqui nesse ícone em forma de uma chave inglesa, em Add Modifier, e esse modificador vai ser do tipo Subdivision Surface. Aplicado o modificador, vamos só melhorar aqui na sua propriedade essa opção Subdivisions, aumentando esse valor View para 2, e vamos clicar em Apply para aplicar o modificador junto ao objeto. Tendo criado já o objeto, vamos agora ajustar a iluminação da nossa cena. Nós vamos dar a tecla View, clicar aqui na opção Top, e na opção Top eu vou usar a rodinha do meio do mouse para dar o zoom de afastamento. Vou selecionar o objeto lâmpada, encostar o cursor na seta verde, arrastá-lo com o botão esquerdo do mouse pressionado, vou trazê-lo até esse ponto e vou clicar Shift D para fazer uma cópia da lâmpada e clicar a tecla X para correr essa cópia pelo eixo X. Segurando o botão do meio do mouse, vocês vão ver que a lâmpada está muito em cima. Se eu clicar aqui com o F12, a renderização vai ter algumas falhas em relação à iluminação. Então, para melhorar mais isso, eu vou selecionar a primeira lâmpada, segurar a tecla Shift e com o botão direito selecionar a segunda. E vou encostar o cursor nessa setinha azul, trazer essas lâmpadas um pouco mais para baixo. Vamos agora então mudar a visão do nosso objeto para vê-lo pela frente. Clicamos em View, Front ou tecla 1 do teclado numérico, e é dessa forma que nós vamos ver o objeto aqui de frente. Vamos então posicionar a câmera, que será o objeto que irá filmar a cena, de frente para o objeto também, como nós estamos aqui. Eu posso usar o atalho Ctrl Alt e a tecla 0, que é Ctrl Alt 0, ou posso usar também, clicando na barra de espaço, a opção Align Camera to View. Escrevendo Align, vai me aparecer essa opção aqui. Clicando nela, eu tenho o mesmo efeito que o Ctrl Alt 0 e coloco a câmera de frente para o objeto. Vamos aproximar essa câmera rodando a rodinha do meio do mouse para cima. E aqui agora nós vamos aplicar um material dando cor ao objeto. Aí se você tiver um texto, se você tiver um outro cenário aqui, vocês podem fazer os efeitos que vocês quiserem, tá? Com ele selecionado, eu vou vir aqui na guia de propriedades, no ícone de materiais, clicar em New. E aqui nessa guia de Fuse, eu vou clicar nessa paleta de cores aqui com o botão esquerdo e vou mudar essa cor desse objeto para uma cor laranja escura. Dando o F12, é dessa forma que nós vamos enxergar o macaquinho dentro do nosso cenário. Vamos dar o ESC. Eu quero agora criar aquele efeito de Green Screen, que é a tela de fundo verde no projeto. Isso é bem fácil aqui no Blender. Basta a gente vir aqui agora, encostar o cursor naquele ícone que representa a propriedade World, que é essa esfera aqui azulada. Repare que o fundo, quando nós fazemos a renderização, por enquanto ele está sendo visto com essa cor aqui. Então se eu der o F12, essa cor que vocês estão vendo aqui na caixinha Preview é justamente essa cor que vocês estão vendo de fundo aqui no cenário. Para alterar para a cor do tipo Green Screen, é só usar essa guia aqui, o Word, e aqui onde eu tenho essa opção Horizon Color, clico nessa paleta de cores, vou aumentar essa intensidade aqui para dar uma cor brilhante ao fundo, tá? E vou clicar numa cor verde aqui. Você verifique que a cor de fundo será feita dessa forma agora, com esse verde. Então se eu der o F12, eu já tenho o objeto, o macaquinho, e tenho o efeito Green Screen aplicado aqui no projeto.
E é com esse cenário aqui que eu vou fazer o efeito chroma key aí para criar o vídeo que eu quero. Vou então sair aqui com o ESC e vou mudar a minha interface de trabalho, já que eu estou utilizando o modo default, para a interface do tipo Composite. Clicando aqui em cima, vou escolher a posição Composite e aqui nós vamos ter uma janela de nó aqui em cima, onde nós vamos aplicar os efeitos do chroma key, uma janela de imagem para ver como é que vai ficar e aqui a nossa janela 3D, onde nós temos aquele projeto feito. O primeiro passo, como nós vimos aí já no tutorial anterior de chroma key, é clicarmos em Use Nodes, onde nós vamos criar já os nós. Só que nesse caso, no tutorial de vídeo, nós excluímos essa opção Render Layers. Eu não vou excluir. Por que não? Porque em Render Layers eu tenho um projeto que eu desenvolvi aqui no Blender. Vocês vão ver aqui, ó, o macaquinho e o fundo verde. Então eu vou mantê-lo nesse caso aqui desse tutorial e vou trazê-lo até aqui e vou organizar esses nós para facilitar a minha visualização de trabalho. E o Composite eu vou trazê-lo para cá. Caso eu queira ver aqui nessa janela principal o efeito, basta eu clicar nessa opção Backdrop. Mas também vou usar essa opção Auto Render. Então, na medida que eu for utilizando os recursos de visualização, irão aparecendo aqui na minha janela de trabalho. Vou então agora clicar o Shift A e vou escolher um nó do tipo de saída, que é o Out Party. Vou clicar nele e vou buscar essa opção Veer. Repare que o nó já apareceu aqui na ponta do mouse, eu vou arrastá-lo até aqui e vou clicar com o botão esquerdo para fixá-lo. Pronto. Se eu quiser ver a imagem aqui na minha área, eu agora encosto o cursor aqui no nó denominado Render Layer, na opção Image, onde tem esse pontinho amarelo, seguro com o botão esquerdo e arrasto esse nó até esse outro nó aqui denominado Veer. E aqui vocês vão ver aquela nossa cena que nós criamos aqui dentro do Blender aparecendo no meio. E vamos então utilizar agora um recurso para aplicarmos o efeito de chroma key nesse fundo que nós criamos. Basta a gente vir aqui nesse menu ADD, ou digitar o Shift mais A, que é o mesmo efeito, e vamos aqui, ó, utilizar a opção Mesh. E o recurso que nós vamos escolher é aquele recurso King. Vamos usar esse primeiro aqui, e repare que o nó apareceu, e eu vou posicionar esse nó entre o Render Layers e o nó denominado Veer. Vou posicioná-lo ele aqui nesse canto, clicar com o botão esquerdo para fixá-lo e automaticamente o nó é criado daqui e daqui vem para o Veer. Vou só diminuir aqui a visualização dessas janelas para aumentar aqui a nossa área de trabalho, tá? Vou usar aqui as rodinhas do meio para melhorar essa visualização nas janelas do baixo. E vamos então agora aplicar o efeito do chroma key. Já que nós temos esse efeito aqui utilizável, nós vamos clicar aqui no Key, nessa opção Key Color, nessa paleta aqui de cores, e vamos escolher esse ícone aqui em forma de um conta-gotas. Com ele selecionado, verifique que o cursor tomou a forma de um conta-gotas e vamos clicar sobre esse verde. Com isso nós excluímos o fundo verde da nossa área de trabalho. Já temos aqui o efeito aplicado. Vamos então diminuir essa opção do Key aqui, clicando nessa setinha aqui em cima, e vamos trazer esse nó para aqui, para esse ponto. Vamos agora utilizar uma imagem de fundo para o nosso modelo e vamos adicionar com Shift A um nó do tipo entrada, pois nós vamos usar aí uma imagem. Podemos usar um vídeo também se for o caso. Então vou clicar aqui em Image, verifique que o nó do tipo Image já foi apresentado aqui na ponta do cursor. Então eu vou arrastá-lo até um ponto aqui qualquer da área. Por exemplo, vou clicar aqui nesse ponto e com ele aqui adicionado, eu vou apresentar uma imagem aqui que eu quero utilizar no meu projeto, criando o fundo aqui do nosso cenário. Então vou clicar aqui em Open, vou buscar no diretório de imagens, uma imagem que eu queira dar aqui como plano de fundo. Por exemplo, eu vou utilizar essa imagem aqui, essa primeira, e vou dar o Open Image para adicionar essa imagem ao nó denominado Image. Essa imagem por enquanto nós não estamos vendo.
Aqui nessa janela, que é a janela de imagens, nós vamos ter a visualização dos nós que nós demos aqui em Video Composite e em View, tá? Então eu vou agora só desabilitar esse nó aqui. Vocês vão ver que a imagem aqui embaixo some. E aqui eu vou esticar do nó Image, clicando aqui nesse pontinho amarelo, o nó até essa opção Composite. O que nós iremos ter aqui é a apresentação daquela imagem que vai fazer o nosso plano de fundo. Ela está muito pequenininha, então eu preciso aqui adicionar aquele efeito de escala. Vou dar um Shift A e vou utilizar o nó do tipo Scale aqui. Vou então colocá-lo no meio. E para fazer com que a imagem ela utilize todo o diâmetro aqui dessa janela, eu vou clicar aqui nessa opção e vou clicar em Render Size. Vocês vão reparar que são os mesmos passos que nós temos no tutorial anterior, porém com os nossos projetos desenvolvidos aqui junto ao Blender, tá? Então temos a imagem aqui, ó, e essa imagem, nós vamos agora só desligar tudo isso aqui, que nós não vamos precisar mais por enquanto, e vamos dar o Shift A para adicionar um recurso, que vai ser o recurso Color, que vai nos permitir fazer o efeito Chroma Key. Então vamos utilizar o Alpha Over, vamos posicioná-lo aqui, e agora vamos fazer as ligações que vai dar o efeito aí que nós queremos. Então vou selecionar esse pontinho amarelo aqui do nó denominado Key, vou trazê-lo aqui para essa caixa de baixo no Alpha Over. E vou utilizar esse recurso aqui do Image, clicando no pontinho amarelo do Scale e vou utilizá-lo nessa primeira imagem aqui do Alpha Over. Por enquanto nós não temos nenhum efeito, nós precisamos ligar agora o Alpha Over, as duas saídas, para vermos aí o efeito realizado. Primeiro nó aqui e o segundo nó aqui. Então é dessa forma que nós vamos ver aí o macaquinho como cenário de fundo aí com o efeito Green Screen. Vamos então criar a animação, mas vamos criar um som para essa animação. E para criar um som para essa animação, eu sei que essa animação ela está utilizando 250 quadros, frames. Se eu quiser aumentar esses valores aqui, por exemplo, se eu quiser que ele termine aqui em 500, eu posso usar Start Frame 1, End Frame 500. E vou, antes disso, inserir agora, para criar um efeito legal, o efeito de som. Então nós vamos vir aqui na interface de cima e vamos mudar para a interface do tipo Video Editing, que vai me permitir inserir sons aí no meu projeto. E clicando aqui sobre a interface Video Editing, repare que a interface mudou. E nós temos aqui nessa área que é o Video Sequence Editor, que é essa janela onde eu estou com o cursor, a opção de adicionar, ó, um som. Então eu vou ver aqui que eu tenho o ADD Sound. Clicando nele, eu vou buscar dentro do computador um diretório onde eu tenha som ou uma música qualquer que eu queira. Vou utilizar essa música aqui e vou dar uma adição. Repare que a trilha de música ela veio já adicionada à minha área. E aqui eu tenho as trilhas de edição. Se eu usar o botão do meio do mouse para arrastar, vocês vão ver que os 250 frames representados aqui pela linha de animação, ele vem daqui desse ponto até essa tarjinha preta aqui. Se eu quiser aumentar a quantidade de frames, eu aumento, clicando aqui nessa parte, ó, End Frames, e botando outros valores maiores. Mas eu não quero, eu quero só os 250 frames. Então, como a música ultrapassa esses 250 frames, é necessário que eu traga essa agulha aqui, que é a barra verde da edição de vídeo, até esse ponto final aqui, que equivale aos 10 segundos, exatamente os 250 frames, ou então, ó, eu posicione aqui no frame 250, que vai me dar exatamente aqui o ponto, e aqui eu venha com o Shift mais K, ou então, clicando aqui em Strip, eu tenho essa opção Cut Hard, At Frame, e aí eu corto a música nesse ponto, selecionando com o botão direito, posso usar a tecla G para arrastar, clicar o botão esquerdo para fixar essa parte cortada em outro ponto aqui e clicar a tecla Delete, Erase Strip, para apagar aquele pedaço. Então a música eu vou daqui até aqui, que são 250 frames. E tendo já ajustado esse posicionamento, eu vou voltar para a minha área denominada Composite. Eu tenho aqui o projeto feito, e aqui, na opção Video Editing, eu tenho a música impulsionada aí no projeto. Então eu vou voltar para a minha área Default,
onde eu tenho aqui o objeto. Se eu der a animação básica aqui, vocês vão ver somente o objeto parado aí no canto. Eu vou criar para ele agora uma animação bem básica para utilizar aí na nossa edição. Então, com o macaquinho selecionado aqui no frame número 1, eu vou clicar com o cursor na janela 3D View, a tecla I, e vou adicionar um quadro frame Lock Rot Scale. Pronto, já criei a primeira posição do objeto aqui nesse sentido. Vou então clicar no frame 250. Repare que a tarja verde veio aqui para o final, e aqui com o cursor na janela 3D View, vou clicar o I novamente e vou adicionar o segundo quadro frame aqui, Lock Rot Scale. Tendo feito essas duas inserções, eu não fiz nenhum movimento no objeto. Então é necessário que eu venha aqui em qualquer ponto. Eu vou utilizar aqui o ponto 125, que é exatamente a metade do frame 1 até o frame 250. E no frame 125, eu vou utilizar um recurso de rotação desse objeto em 360 graus. Para facilitar isso, eu vou clicar a tecla N, eu abro a barra de propriedades aqui na direita da 3D View, e eu vou ver que aqui em cima eu tenho as três guias de transformações, denominada Location, Rotation e Scale, onde eu posso fazer os movimentos do objeto. E eu vou utilizar justamente a opção de rotação desse objeto, eu vou rotacioná-lo. Agora eu vou rotacioná-lo a partir de que eixo? Então eu vou ter como base esse eixo, que é essa seta azul aqui, que é denominado eixo Z. Então eu vou vir aqui, ó, em Rotation, nesse eixo Z, clicar com o botão esquerdo e vou digitar o valor 360 e dar o Enter. E com o cursor aqui no meio e no frame 125, eu vou digitar o I e vou clicar o Lock Rot Scale. Pronto, criei o terceiro quadro de animação. O que eu vou fazer aqui é uma rotação desse objeto, ele vai até o frame 125, girar no sentido da esquerda para a direita. Depois, quando chegar nos frames 126, ele começa a fazer a rotação no sentido inverso. Então vamos voltar aqui para o frame 1, vamos dar o Play ou o Alt A e vamos ver, ó, que o objeto ele faz uma movimentação. Então é dessa forma que nós vamos utilizar o recurso dos 250 frames e agora vamos criar o nosso vídeo. Vamos, antes de mais nada, desabilitar com N a barra de propriedades e vamos clicar aqui no ícone de renderização do projeto. Clicando nessa câmera, vamos escolher aqui em Dimensions uma resolução para o nosso vídeo. Vocês podem usar aí a resolução que vocês quiserem. Eu vou usar aqui, como eu sempre faço, o HD TV 720. Vou mantê-lo aqui em 100. E aqui na guia Outputting, eu vou dar um nome para esse vídeo. Vou botar aqui aula. E vou escolher aqui um diretório onde eu queira salvar o meu vídeo. Vou dar o Accept. E aqui, nessa opção onde aparece o AVI JPEG, já que temos feito tantos vídeos aí com AVI JPEG, dessa vez eu vou mudar. Vou usar a opção MPEG. Com MPEG é necessário que eu utilize aqui os recursos Encoding. Então eu vou clicar nessa janela Encoding. Aqui nessa opção Forma eu vou usar a opção MPEG 4. E aqui em Audio Codec eu vou clicar e vou usar o recurso de música MP3. Feito essas modificações, resta-me agora somente clicar em Animation e nós vamos ter o nosso vídeo sendo processado. Vocês vão ver aqui frame a frame. Nós vamos usar exatamente os 250 frames aqui da nossa área de trabalho. Nós vamos ver no final o vídeo com o fundo aplicado e o som aplicado aí, feito aqui dentro do próprio Blender. Vocês podem usar esse recurso com texto ou com outros efeitos que vocês quiserem aí, que será muito interessante. Vamos aguardar a finalização do vídeo. E aqui já a gente concluindo o nosso vídeo, vocês vão ver que nós já estamos aqui no frame 249, vamos encerrar no frame 250. Vamos ver então como é que ficou o vídeo. É dessa forma aqui que ficou a nossa produção. E aí, cabe a vocês a criatividade para fazer alguns trabalhos interessantes aqui junto ao Blender 3D, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. Usem essas dicas e bom trabalho. Até o próximo tutorial. Forte abraço.